Muitos jogadores de futebol no Brasil, no auge da fama, se envolveram em graves acidentes de trânsito e, por causa disso, várias pessoas perderam a vida. 2 de dezembro de 95, madrugada de um sábado, o então jogador Edmundo, chamado também de Animal, ele atuava na época no Flamengo e se envolveu em um acidente na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro, mas 3 pessoas morreram. Eu vinha na pista da esquerda, andando normal, e de repente a Fiat me fechou, a batida em si. Eu só lembro que o carro entrou na minha frente na hora da curva e que capotou. O acidente foi muito grave e os carros ficaram destroçados. Foi mais um capítulo triste no trânsito brasileiro, que chega a matar por ano cerca de 35 mil pessoas no Brasil. Edmundo foi condenado pela justiça criminal ou foi absolvido? Você sabe? O famoso jogador de futebol chegou a ser preso? Sim ou não? Será que tivemos mais um caso de impunidade no nosso país? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime. Mas antes da gente começar, deixa eu te fazer um pedido importante para mim e para minha equipe. Se inscreva no canal Na Cena do Crime. Aproveita também e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos e familiares que gostam de consumir histórias policiais reais. No carro do jogador Edmundo estavam Débora Ferreira Silva, de 21 anos, Roberto Rodrigues de Campos, que tinha 19 anos, Markson Gil Pontes, de 31, que sofreram, em razão dos acidentes, pequenas escoriações. Mas uma menor de idade chamada Joana Martins Couto, de apenas 16 anos, que também estava no carro na Cherokee do jogador Edmundo, ela veio a falecer por causa do grave acidente que aconteceu na Lagoa Rodrigo de Freitas. O motorista do Fiat Uno, que estava no outro carro dirigindo um Fiat Uno chamado Carlos Frederico, de 23 anos, morreu no local. E as ocupantes do carro, Alexandra Cristina Perrona, de 20 anos, e Natasha Marinho Kessler, de 19, sofreram fraturas pelo corpo e foram internadas na época no Hospital Miguel Couto. Mas logo em seguida, Alessandra veio a entrar em óbito no hospital. Presta atenção, com a batida, o Fiat Uno foi jogado contra um poste que entortou totalmente. O carro do Edmundo capotou e parou no jardim do edifício solar Princesa Miriam. Edmundo foi visto horas antes do acidente circulando na zona sul carioca. Vamos lá, o que nós levantamos? Primeiro, ele passou pelo restaurante Skipper, lá no Leblon. Depois, ele esteve na boate Sweet Home, na Lagoa, mas, segundo testemunhas, teria ficado pouco tempo. O jogador não teve ferimentos mais graves, porque o seu carro era dotado de sistema de segurança airbag. Logo após o fatídico acidente, Edmundo deu uma entrevista coletiva onde forneceu a sua versão sobre o acidente. Eu vinha na pista da esquerda, andando normal, e de repente a Fiat me fechou, a batida em si. Eu só lembro que o carro entrou na minha frente na hora da curva e que capotou. Indagado por um repórter se havia ingerido bebida alcoólica, veja o que Edmundo disse. Beber, eu não bebo nunca. Eu sou um cara que não bebo. É claro que não posso negar, eu não gosto de bebida. Ele alega que não bebe, disse que não gosta de bebida alcoólica, mas na mesma entrevista ele entra em contradição. A gente se encontrou, meus amigos, eu com meus amigos,
na Universidade do Chopp e o dono chegou lá e nos ofereceu para que a gente bebesse. Nós fomos lá para comer, para que de lá a gente fosse para algum lugar. E colocou bebida, comida lá à vontade. Tinha pessoas na mesa que bebiam. Eu tomei um chopp, foi muito. Portanto, pelo menos um chopp, ele mesmo diz que bebeu. O amigo de Edmundo, Markson Gil Pontes, que estava no carro dele como passageiro, defendeu o jogador na delegacia. O rapaz entrou, ele estava cortando pela esquerda, a Fiat foi e entrou na frente. Mas Roberta Rodrigues de Campos, de 19 anos, e que também estava no carro do Edmundo, que era uma Cherokee, forneceu versão diferente. Segundo ela, o jogador dirigia em alta velocidade a mais de 100 km por hora, não conseguiu fazer a curva e bateu no Fiat. A perícia da Polícia Civil levantou que Edmundo estava a 120 km por hora no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, em um trecho que tem limite de 70 km por hora. Ou seja, conclusão é simples, ele estava muito além da velocidade permitida naquele local. Edmundo respondeu o processo criminal pela prática de três homicídios culposos e também por 3 lesões corporais culposas naquela oportunidade. O laudo policial indicou que Edmundo dirigia em alta velocidade e, com base nisso, o jogador foi denunciado por triplo homicídio culposo. Olha, a verdade é uma só. O inquérito policial demonstrou também que o motorista do Fiat realmente avançou um sinal com o seu veículo e se chocou com a Cherokee do atacante Edmundo. Nenhum dos motoristas estava embriagado. Só que é importante eu esclarecer para você que em 1995, que foi o ano que aconteceu esse grave acidente, a polícia não tinha à sua disposição o bafômetro. E o exame, naquela oportunidade, para medir álcool, era a coleta de sangue do investigado. Mas é claro que a pessoa sempre pôde negar, pois ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, de acordo com a legislação penal brasileira. Em 1999, vai prestando atenção, o jogador Edmundo foi condenado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de detenção em regime semiaberto, mas conseguiu recorrer em liberdade. Ou seja, só para você se posicionar, 4 anos demorou para ter a primeira sentença que foi condenatória. Ou seja, ele não foi preso até esse presente momento. Bom, no mesmo ano, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença e determinou a prisão imediata. E aí foi rápido. 1 ano já estava o quê? A condenação novamente em segunda instância. Bom, Edmundo, vai prestando atenção, chega a ser preso na madrugada de uma quinta-feira. E eu me lembro muito bem desse dia, foi no dia 16 de abril de 2014 e ele estava em São Paulo. Mas nesse mesmo dia 16 de abril de 2014, ele teve a prisão revogada por uma liminar que foi concedida na época pelo Superior Tribunal de Justiça e assim Edmundo foi solto. Ficou apenas 24 horas detido. Mas vamos lá, vamos continuar essa saga jurídica. Em contrapartida, os advogados de Edmundo recorreram ao Superior Tribunal de Justiça e interpuseram, só para você ter uma noção, mais de 20 tipos de recursos. E aí você não vai acreditar, somente em 2010 o STJ terminou de julgar todos os recursos elaborados pelos advogados de Edmundo, que eram os melhores advogados criminalistas do Rio naquela oportunidade. Mas os recursos não pararam por aí. Após perderem no STJ, os defensores do jogador recorreram ao Supremo Tribunal Federal e apresentaram um pedido de prescrição penal. Agora, eu vou dar um panorama jurídico do que aconteceu, presta atenção. Após 12 longos anos na espera de julgamento dos recursos, especialmente no STJ, e de 16 anos
Desde a ocorrência do acidente que matou 3 pessoas, o Supremo Tribunal Federal declarou extinta a punibilidade do jogador Edmundo, em razão da prescrição dos crimes de homicídio e também dos crimes de lesão corporal culposa, por ele ter cometido os crimes em 1995, na colisão que eu já te contei. O trágico acidente na Lagoa Rodrigo de Freitas em 1995, que vitimou 3 jovens, não foi o único episódio policial envolvendo Edmundo. Em 99, a minha equipe de produção descobriu que durante o aniversário de um dos seus filhos, Edmundo, contratou um circo para animar a festa. Até aí, tudo bem. Só que na ocasião, o ex-jogador teria dado cerveja e uísque para um macaco beber. A atitude teria revoltado entidades de defesa dos animais. E após a repercussão, Edmundo se defendeu, afirmando ter dado refrigerante ao animal. Em 2005, após sair de uma casa noturna no Leblon, Zona Sul Carioca, Edmundo foi detido por dirigir embriagado e por desacato à autoridade. Mas eu quero te contar o que disse a Polícia Militar. Vamos lá. Segundo os policiais militares, às 3 horas da manhã, Edmundo saiu de uma boate dirigindo em zigue-zague e fechou um carro do 23º Batalhão de Polícia Militar. E aí o que aconteceu? Ele foi instado a parar e apresentar os documentos. E aí Edmundo teria recusado a descer do carro e chamou a ordem de palhaçada. Com isso, Edmundo foi levado à 14ª Delegacia de Polícia e Edmundo negou que tivesse desacatado os policiais e afirmou que os PMs queriam propina para liberá-lo, o que ele recusou. Bom, com o pagamento naquela oportunidade de R$3.000 de fiança, Edmundo foi liberado. Em 2009, a Justiça do Rio absolveu Edmundo das acusações que eu acabei de narrar para você. Bom, só que no mesmo ano, a habilitação de Edmundo, ou seja, a CNH dele, foi suspensa. Por quê? Por causa de excesso de infrações. Em 3 anos, só para você ter uma noção, Edmundo acumulou 219 pontos no documento, marca quase 11 vezes superior à máxima permitida pelo Código Brasileiro de Trânsito. Em 2008, depois de um treino que Edmundo jogava na época pelo Vasco, o atacante saía com seu carro do estádio, quando ele deu uma marcha ré e acabou derrubando uma escada, e com ela um homem que estava consertando um aparelho de ar-condicionado do clube que ele jogava, que era o Vasco da Gama. O jogador Edmundo prestou socorro à vítima, que foi levada para um hospital na zona norte do Rio, com suspeita na oportunidade de ter fraturado o braço. Cerca de 1 milhão de acidentes de trânsito ocorrem anualmente no Brasil, e isso é um verdadeiro absurdo. Em média, só para você ter uma noção, 92 pessoas morrem por dia no trânsito brasileiro. Por ano, o trânsito em nosso país mata cerca de 35 mil pessoas, sendo que 350 mil vítimas ficam com sequelas graves, pessoas amputadas e pessoas que ficaram paraplégicas ou até tetraplégicas. Praticamente, gente, nós temos um óbito a cada 15 minutos no Brasil e um ferido e um sequelado a cada 2 minutos. Só para você ter uma noção, o Brasil é o 3º país que mais registra mortes no trânsito em todo o mundo. Olha, o fato realmente é grave. Estima-se um prejuízo anual no Brasil na casa de 50 bilhões de reais, seria o custo econômico gerado pelos acidentes de trânsito em nosso país. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que só tem uma pessoa presa hoje no Brasil por causa de crime de trânsito com morte, que é o dono de uma Porsche em São Paulo que atingiu um motorista de aplicativo que morreu na hora. E se você quiser saber tudo sobre esse caso que aconteceu em São Paulo, eu vou colocar um card aqui em cima. Estou colocando um card aqui em cima para você saber a decisão da justiça que levou
o dono dessa Porsche para a cadeia. Bom, agora chegou o momento onde eu gostaria de saber a sua opinião aqui embaixo, ó, aqui nos comentários. Bom, vamos lá. O acidente que Edmundo se envolveu e redundou na morte de 3 pessoas aconteceu em 95 e nada aconteceu com o ex-jogador. Já se passaram quase 30 anos do acidente do Edmundo e praticamente nada foi feito para acabar com a impunidade no trânsito no Brasil. E aí eu te pergunto, por quê? Mas por que deputados e senadores não endurecem a lei de trânsito, principalmente para aqueles que bebem, dirigem e matam? Qual a sua opinião? Mas me diga uma coisa, por que os motoristas no Brasil bebem e dirigem sem preocupação nenhuma? Você que me assiste agora, me conta uma coisa também. Quando você vai para uma balada, vai para uma casa noturna, vai para um show, na hora da saída, boa parte dos clientes estão embriagados. E você sabe que eles saem com seus carros tranquilamente e ninguém faz nada. Por quê? Você pode me explicar? Bem, tem outro fato curioso no Brasil. Motorista sem CNH e essa CNH foi cassada. Só que ele continua a dirigir e não acontece absolutamente nada. E aí eu te pergunto, você acha que esse quadro caótico que nos coloca no ranking de 3º país do planeta com mais mortes no trânsito vai continuar ainda por muitos anos ou até pode piorar? Qual a sua opinião? E você que me assiste agora, você bebe e dirige? Ou você tem consciência que isso é perigoso e contra a lei? Eu queria muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, mas agora chegou a hora de eu te pedir um grande presente. Se inscreva, por gentileza, se inscreva agora no nosso canal Na Cena do Crime e aproveita, dá um like, ativa o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que gosta de consumir histórias policiais reais. E olha, já tô te esperando no próximo vídeo aqui no canal Na Cena do Crime.